Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Hoje, quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020, eu ia falar 2019, ó. Que ano difícil, né, que está sendo esse ano, né? Dá vontade de fazer como a gente fazia no Windows 7, reinicializar o sistema no ponto anterior do ponto de restauração. Não sei se você já passou por isso, mas quem tem o Windows 7, que agora não existe mais, né? Tem um modo lá que às vezes, sei lá, você instala um programa, dá errado, fica desconfigurado, aí tem um ponto de restauração, né? Você pegava um ponto de restauração de 3 dias atrás, antes da atualização, para que o sistema voltasse ao que era antes, né? Às vezes dá vontade de reinicializar o ano, mas não dá, infelizmente, né? Bom, gente, nessa quarta-feira, o santo do dia é Santa Adelaide e a cor litúrgica é a roxa, certo? Bem, de início, vamos estar aqui rezando, colocando as intenções dos nossos corações, né? Mas também colocando todas as vítimas da Covid-19, né? Que faleceram em decorrência dessa doença, das famílias que perderam seus entes queridos e até eu nem deveria estar comentando esse tipo de coisa, porque não faz parte da liturgia, né? Só para quem gosta de música e tal, mas eu acabei me deparando com uma situação que eu vou ter que fazer um pitaco antes de iniciarmos a liturgia da palavra. Na verdade são dois, um é bem breve, que é o falecimento do vocalista do Roupa Nova, né? Que foi bem triste. Quer dizer, talvez você não conheça o Roupa Nova ou não gostasse, mas quem tem mais de 40 anos, no mínimo, sabe da banda, ouvia as músicas aí, muitas músicas eram trilha sonora de novelas, né, aí de uma rede grande aí de televisão. E o Roupa Nova tinha, né? Tinha dois vocalistas, né? O baterista e o outro rapaz, o gordinho, o carequinha lá que faleceu. E até nem ia comentar sobre isso, porque como eu falei, é um assunto não tem nada a ver com catolicismo, mas como uma coisa puxou a outra, né? Então, segundo o Pitaco, tem a ver com a obra do Renato Russo, do Legião Urbana, que foi encontrada num depósito da Universal Music, né? Porque a gravadora anterior, a EMI, foi comprada pela Universal. E aí, digamos, alguém pisou na bola. Não é a família, lógico, né? Segundo a reportagem, a família tinha contratado um especialista, um produtor musical, para fazer o arrolamento do espólio, né? Porque o Renato Russo morreu meio que de repente em decorrência da AIDS. Hoje se fala isso, mas na época foi abafado o caso. Isso tem uns 20 anos, mais de 20 anos atrás. E, e assim, vou desenvolver aqui o meu parecer, né? Isso é para quem curte ou cresceu ouvindo Legião Urbana, que nem eu também, né? Então, quem tem bem mais de 40 anos vai saber. Eu, criança, pré-adolescente, adolescente, só ouvia Legião, né? Legião Urbana. Querendo ou não, a gente é uma geração formada com esse tipo de música, né? O rock brasileiro. E era uma das melhores bandas da época. E, e eu recebi essa notícia com muita alegria porque por muito tempo a família ficou no vácuo, né? Sem saber onde é que estava todo o material fonográfico e tudo. E graças a Deus, por conta de um hacker que cantou a bola, né? Segundo informações do filho único do compositor e cantor, tudo foi esclarecido, o espólio está de volta. Agora eles precisam de um especialista para ter que ouvir tudo aquele material, precisa daqueles equipamentos antigos também para verificar tudo, talvez remasterizar e quem sabe lançar um box pós, né? Pós Legião, né? Coisa é uma riqueza cultural e uma memória também musical imensurável, não tem nem valor, né? É algo assim que não é nem valor sentimental, é uma importância muito grande.
Mas por que eu tô falando do Renato Russo, né? Tá certo? Comecei com o Paulinho do Roupa Nova. Paulinho do Roupa Nova a gente reza pela alma dele, mas também a alma do Renato Russo. Mas principalmente pela alma desse cantor e compositor, dono da banda. Não sei se ele era o dono da banda, do Legião Urbana, mas ele encabeçava o Legião. O próprio Renato Russo, que eu vou, né? Se você cresceu ouvindo, né? Que nem eu, pedi pra rezar pela alma dele. Porque eu acabei fazendo uma descoberta que eu não me toquei na época que eu era jovem. Eu só me toquei ontem quando eu comecei. Porque bateu saudade, né? Falei, vou ouvir de novo as músicas assim e tal. Puxei do YouTube, achei o canal deles na internet. E para minha surpresa, de um jeito muito torto dele, né? Porque o Renato Russo tinha uma vida ambígua, principalmente na parte da sexualidade dele. Era depressivo, até pelo teor das músicas, mas era um homem muito culto, muito inteligente, sabia falar várias línguas, não era qualquer pessoa, era um intelectual mesmo, né? Dava para dizer que era um tremendo do influenciador. Hoje dá para dizer, né? Ele era um tremendo do influenciador entre jovens a partir da música. Mas o que me chamou muito, muito atenção é que várias canções dele têm referência do catolicismo, mas ele falando, lógico, de um jeito torto. E lógico que isso eu já tinha percebido antes, né? Principalmente tem duas músicas que fazem referências bíblicas. Tem uma música chamada Daniel na Cova dos Leões, não é tão conhecido, mas o mais conhecido, assim, que é declarado escancaradamente bíblico, é o Monte Castelo. Né? Até acho interessante colocar esse nome Monte Castelo, porque faz referência à Segunda Guerra Mundial dos pracinhas, né? Dos que foram para a Segunda Guerra Mundial lá na Itália, né? Defender os aliados, né? Os interesses dos aliados. Então, o governo mandou para essa região de Monte Castelo. E a música, na verdade, é referência a Se Eu Falasse a Língua dos Homens, que é a Carta de São Paulo, né? Se eu falasse a língua dos homens, eu nada seria, se não tivesse amor, entendeu? Então, ele musicalizou toda a parte ali de uma das cartas de São Paulo. Mas aí, ouvindo outras músicas, né? Tipo Será, até o Faroeste Caboclo, que é a coisa mais estranha, né, que ele fez, tem referências, por exemplo, os santos, ele fala de santos, meninos e meninas, que aí sutilmente ele declara ele não sabe, né, ele fala assim, eu gosto de meninos e meninas, mas ele fala, eu gosto de São Sebastião, e vai rolando um monte de santos, é, fora, não é nem a questão musical, né? A questão da letra mesmo. Ele é um tremendo de um poeta. Poeta de alto nível, que você não vê mais hoje em dia nem em lugar nenhum. Um poeta brabo, digamos assim. Porque tem uma leitura, uma carga de leitura de literatura universal, né, fora do Brasil, muito grande. E colocando essas referências, né? Quer ver? Pais e filhos tem uma referência. Eu vou colocar meu filho com o nome de santo. Faroeste Caboclo começa. Ele era João de Santo Cristo e todos diziam que ele como é que alimentava o ódio que Jesus lhe deu. Né? O começo da música já fala isso também. Faroeste Caboclo é basicamente a juventude perdida que a gente vê dentro das favelas. Né? 9 minutos e 7 segundos de música. Para quem é jovem, que tá, sei lá, você está me ouvindo, tem menos de 30 anos, 20 e poucos anos, você ouvir uma música de 9 minutos, mais de 9 minutos na rádio e ainda essa música ser um sucesso, todo mundo pedir, cara, é uma coisa de louco, né? E sempre essa crítica social, né? Sempre essa crítica chamando de burguesia, parecido com Cazuza mesmo, apesar que, falar a verdade, eu não curto muito Cazuza, mas eu respeito também o trabalho dele. Gosto muito mais do Renato Russo. Então eu queria dizer que se você um dia gostou do Legião Urbana, não se sinta tão culpado, né? Porque apesar de todos os transtornos e depressão que o Renato Russo passou, ele ainda quis falar um pouco de Deus, né? De um jeito torto, não é o correto, não indico para evangelizar nada, mas porque ele tinha alguma dor, né?
depois ouvindo as músicas, dá pra ver que ele tava tentando expressar alguma dor a partir do jeito gritado de cantar, mas cantava super bem. E o legado, né, que ele deixou. E eu ia falar mais uma coisa a respeito, deixa eu lembrar. Lembrei. É, então, quando a gente foi jovem, né, quando fomos jovens na década de 90, quem fez vestibular, preparatório do ensino, não era ensino médio, era o segundo grau ainda, preparatório para o vestibular para entrar numa universidade, a gente sempre, os professores de literatura, de gramática, pegavam as músicas dele, do Caetano, né, do Gilberto Gil e tudo, para a gente fazer estudos, né, do Chico Buarque, entendeu? E ainda nessa época era possível fazer esse tipo de estudo, né? Então, como, por exemplo, geração Coca-Cola, que país é esse? Que é uma crítica realmente bem atual. É uma pena que a gente está ouvindo músicas aí brasileiras, né? Tudo desses MCs que nada a ver, porque para mim MC é rap americano, que também é uma crítica social pesada, uma crítica sobre a violência, sobre a discriminação racial. E o pessoal transformou em uma mistura de funk com uma coisa tipo, vou te pegar. Sabe, essas coisas sexualizadas de baixo nível e baixo calão. Mas o nível do cantor era tão alto que era possível fazer o estudo da letra, tudo, para fazer redação, na parte sociológica, filosófica, literária mesmo, né? Então, realmente, assim, se ele tivesse vivo, talvez ele tivesse mais depressivo e tivesse virado o chato da vez. Como o Caetano virou, como a mídia coloca mais ou menos assim, né? Mas, porque ele era muito intragável mesmo. Diz que no meio artístico o Renato Russo era extremamente chato. E para finalizar, para dizer por que que, na minha mera concepção, né, ele tem esse viés de literatura universal, outras músicas que nem fizeram tanto sucesso, mas que fazem parte dos vários discos dele, tem referências, por exemplo, Tempo Perdido, lembra muito a obra de Marcel Proust, Montanha Mágica, de Thomas Mann, tem uma música chamada Montanha Mágica, né? Entre outros aí, né, que ele foi colocando, e para dizer que, e fora as músicas em inglês, em italiano que ele cantava, francês também tem. Outra referência católica, não é cantada, ele é instrumental, nem sabia que existia essa música, chamado Sagrado Coração. Né, uma referência muito clara, né, ao Sagrado Coração de Jesus, para ver que ele era formado dentro de uma família católica, mas ele não se sentia à vontade dentro dessa religião, que talvez ele tivesse uma vontade de ser o que ele queria ser e não podia ser por causa desses limites. Então, provavelmente ele colocou tudo isso na verve criativa dele. E era isso, né? O pitaco muito estranho, não vou mentir para vocês. Eu pensei muito se eu ia colocar ou não, mas eu queria compartilhar essa impressão que eu tive. Então, se você um dia ouviu o Renato Russo, Legião, que nem eu, né? Abandonei muito a música secular, mas à medida que a gente passa, a gente vê que tem alguns clássicos, né? Mesmo dentro do rock brasileiro, ele fez um papel muito importante dentro da cultura do rock aqui no Brasil, começo da década de 80 até os anos 90, depois do falecimento dele, né? E ele era o cabeça, né? Digamos, o cabeça e o coração da banda. Aí acabou tudo. E o outro detalhe, né, também que essa é mais particular ainda, né? Quando a gente estava na faculdade, nós tínhamos uma professora e no meio da rodinha, né? Porque sempre saiu umas coisas interessantes, né? E até hoje isso me marcou muito, essa discussão meio boba, assim, em que a gente tava comentando essas músicas atual, né? Tipo do Legião Urbana, do Titãs, Barão Vermelho. Aí a professora, que acho que hoje ela deve estar com 60 e poucos anos, 60, indo para 70, mas está bem conservadinha, ela falou assim, lá na faculdade de História, falei, que engraçado, né? Umas bandas com os nomes que faz referência histórica, faz uma referência assim,
Não é interessante? Legião Urbana, tipo Legião Estrangeira. É verdade, né? Legião Urbana. Talvez seja uma referência à Legião Estrangeira, dos mercenários lá do deserto, lá no continente africano. É, Titãs, referência de deuses gregos, primeira geração. Barão Vermelho também é uma referência histórica, porque Barão Vermelho, primeira vez que eu ouvi Barão Vermelho, eu achei que era o nome da banda. Não, Barão Vermelho foi um herói da guerra, símbolo da Alemanha, Primeira Guerra Mundial, piloto de biplano. Depois eu vim saber, né? Era o Barão von Richthofen. É o tataravô da Suzanne von Richthofen, que fez aquela atrocidade com os pais lá. Ficou conhecida pela atrocidade, mas na verdade o tataravô dela era um nobre alemão, né? Que além de piloto de biplano, né, aquelas duas asas, a tecnologia alemã na época já tinha instalado uma metranca, né, uma metralhadora no avião e já estava começando os combates aéreos, coisa que inclusive depois Santos Dumont, quando descobriu que usaram a invenção do avião para isso, né, para a guerra, ele se matou, né, se você não sabia. E aí, mas voltando para o Barão Vermelho, ele era um soldado, um piloto, era nobre, alemão, mas até os inimigos dele, de ar, né, de voo e de embate no ar, tinham um maior respeito por ele, porque ele era um cara tão nobre que ele, quando abatia, ele sentia prazer em abater os coleguinhas, né, os inimigos. Mas ele não matava, ele dava um jeito de que aquele avião pudesse fazer um pouso forçado e o piloto se salvasse, porque não tinha paraquedas. Então ele tinha um jeito para atacar os seus oponentes, então ele era extremamente respeitado. Quando o Barão Vermelho ele foi abatido, se não me engano, lá na região da... Agora não lembro onde que é a região, mas quem abateu ele foram pilotos australianos, se não me engano. Esses pilotos enterraram ele, ainda, né, tiraram o chapéu assim e falaram: nosso mais honroso inimigo. Tamanho era o respeito que eles tinham com o Barão von Richthofen, né? Mas aí voltando para as bandas brasileiras, né, muitas bandas brasileiras de rock, aí tinha Heróis da Resistência, Ira, né, com exclamação, punk rock, né? Aí tinha também Paralamas do Sucesso. Aí tem as bandas de nome estranho, né? Biquíni Cavadão e tudo. Esses faziam pop rock mais meloso. Engenheiros do Havaí, né? Mas as bandas mais importantes, que é o Barão Vermelho, o Titãs e Legião Urbana, eles tinham, a partir do nome deles, realmente um foco intelectual, de influenciadores sociais, né? Hoje dá para dizer assim, mas eles tentavam abrir os olhos da população a partir da música revoltada, às vezes falando palavrão, no caso do primeiro CD como é que é, do Titãs, né, Cabeça de Dinossauro, tem uma música lá que é só palavrão direto, como uma espécie de revolta, né, uma questão libertária, digamos assim. Uma mistura de ideologia socialista com um sentido anárquico mesmo, do anarquismo, né? E é uma coisa realmente para se pensar, né? No que nós, na espécie de sociedade que nos tornamos, principalmente na parte cultural, a ponto da gente chegar e chamar o Caetano Veloso de chato. Imagina, Caetano Veloso quase morreu na ditadura militar, teve que se exilar e tudo, e o pessoal critica ainda, gente. Ou o Chico Buarque também, que o pai, eu já falei aqui no áudio, vou falar de novo, o pai dele foi um baita do intelectual brasileiro, tanto na arte na arte não, na arte também, mas na parte da crítica literária, na literatura e principalmente na história do Brasil, né? Então ele junta praticamente duas disciplinas, né? Dois conteúdos assim tremendamente diferentes no seu trato e consegue aglutinar, né? Que é o Sérgio Buarque de Holanda. E a gente se tornou isso, né? Que triste, né? Na música atual brasileira. Isso é muito complicado, né? Então, eu acho bacana as gerações atuais que gostam de rock, principalmente o rock brasileiro, porque todo o rock, quem é roqueiro, geralmente faz a crítica social. Ele faz uma crítica social, ele critica tudo, inclusive a moral, o excesso de moral hipócrita,
né? Como é que é? O delinquente juvenil revoltado, né? Não concordo hoje em dia, mas motivos havia, né? Então ficou esse pitaco estranhíssimo. Mas é melhor do que eu ficar falando, tipo, coisas do Cidade Alerta, Balanço Geral, essas coisas, né, gente? Também tá me cansando um pouco esse tipo de assunto. Mas infelizmente, questões de pedofilia, acusações de pedofilia dentro também do clero têm aumentado muito. É complicado essa situação, né? Eu até nem vou comentar aí essas situações, tem que entrar em oração, porque aí já é outro métier, outra coisa, né? A gente não pode ficar impune, a gente também não pode fechar os olhos, temos que pedir justiça de Deus e consolo às vítimas nesse caso, né? Porque agora surgiu um assunto dentro da Arquidiocese de São Paulo, bem punk, tá certo? Então, não se sintam culpados então por ouvir o Renato Russo. Quem quiser rezar pela alma dele, por favor, reze, né? Ele foi uma pessoa muito oprimida dentro de si mesma, uma pessoa que não conseguia se aceitar e não conseguia, provavelmente não era uma pessoa que conseguia se aceitar e não conseguia também transparecer que me aceitem desse jeito, né? E infelizmente perdeu o barco da história, né? Morreu antes por inconsequência, como Cazuza, tá? Então, se você não sabia, Renato Russo ele morreu em consequência da AIDS, tá? Só que ele nesse período fez um filho, né? Que bom que está cuidando do espólio dele. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Isaías 45, versículos de 6 a 8, 18, 21b a 25. Diz assim: Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas essas coisas. Céus, deixai cair o orvalho das alturas e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça, eu, o Senhor, a criei. Isto diz o Senhor que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra e conformou e consolidou. Não a criou para ficar vazia, mas formou-a para ser habitada. Sou eu o Senhor e não há outro. Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim. Não há Deus justo e que salve, a não ser eu. Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo, de minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim, por mim há de jurar toda língua, dizendo: somente no Senhor residem justiça e força. Comparecerão perante ele envergonhados todos os que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é 84, com o refrão: que os céus lá do alto derramem... Não, desculpa. Esse é o refrão: que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação de seguir os seus passos. Que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. O evangelho de hoje está em Lucas 7, versículos 19 a 23. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor é depois, né? Quando o padre fala, né, faz a apresentação do Evangelho. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças,
enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhe respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do terceiro domingo do Advento, que foi João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e 19 a 28, em que os fariseus questionam a João Batista, perguntando se ele é Elias ou um dos profetas. Então são três opções: se é Elias, se é um dos profetas ou se é o próprio Messias. E João Batista finaliza dizendo, né, basicamente, qual que é a mensagem de João Batista? Eu vim preparar o caminho, pois vai vir aquele a qual eu não tenho coragem nem de desamarrar as sandálias dele. Que ele cresça, que o Messias cresça e que eu desapareça. Essa é a mensagem do evangelho desse domingo terceiro do Advento, domingo Gaudete, né, o da alegria. E hoje no evangelho desta quarta-feira, nós verificamos que acontece a mesma coisa com Jesus. Só que agora os discípulos de João Batista que perguntam: o Senhor é mesmo aquele que estávamos esperando ou devemos esperar outro? E Jesus não responde, mas apresenta as obras. Isso que é importante, né? Apresenta as obras. E ontem, o evangelho de ontem, dia 15, era aquela parábola em que Jesus pergunta qual foi o filho que fez a vontade de Deus? Aquele que respondeu não e foi e fez, ou que respondeu que ia fazer e não fez? Logicamente, quem fez a vontade de Deus foi aquele que fez de fato, independente se falou ou não falou, tá? Eu vou encerrando por aqui. O pitaco foi mais longo do que eu esperava, né? E compartilhar com vocês, eu não sou influenciadora de nada, nem quero ser, mas eu estou aqui compartilhando uma impressão que eu tive no mundo secular, né? Mas para ver como as pessoas têm a alma muito atormentada, né? Talvez você tenha passado por isso, eu já passei por isso. Atualmente, lógico que eu sofro de ansiedade, padeço dessas coisas, mas não como antes. Mas é duro você ser uma pessoa atormentada, que você, como diz, né, todo mundo tem seus desejos, vários, né, desde a cabeça, do corpo, tudo, e às vezes a pessoa é puro desejo, que quer transbordar para fora e não consegue, porque logicamente tem um limite moral aí, e nessas horas a gente não pode ficar sozinho, e a gente não está sozinho, a gente, né, creio eu, se você chegou aqui nesse canal, os 123 inscritos aqui do canal, mais outras pessoas avulsas que me ouvem, não se sinta sozinho, porque a não ser que você não queira a graça de Deus, que você não queira receber a visita do Espírito Santo, que você não queira ouvir o seu anjo da guarda, que você não quer ouvir a vontade de Deus realmente, né? E às vezes para ouvir a vontade de Deus é preciso fazer a experiência com Jesus, entre erros e acertos, mas para você saber que de fato era a vontade de Deus e que a graça e o Espírito de Deus está conosco, a gente tem que ouvir e observar e, né, tudo que acontece ao nosso redor, se aquilo realmente deram frutos bons. Não é frutos assim, eu consegui pagar a dívida, não. O fruto do Espírito, uma libertação, uma paz, mesmo nas inquietudes da vida. Isso é um mistério gigante. Isso é uma coisa que, por mais que eu tente explicar, vocês não vão entender, você tem que fazer a experiência. O mistério da oração. Todo mundo fala para orar, mas como é que é o jeito certo de rezar? É pegar aquelas orações antigas e tal? Não, é uma experiência. Certo? Então, para finalizarmos, né? Então a gente vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Eu estou gravando no outro canto da casa, esqueci de pegar meu livrinho com a oração de São José. Então hoje eu não tenho oração de São José, mas eu acredito que vocês estejam rezando algo para obter indulgência plenária ou parcial, tá? Estamos no ano de São José. Mas vamos rezar para o Papa Francisco e para todas as vítimas da Covid-19. Então, Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Finalizando então o nosso áudio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caro irmão, cara irmã, desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo.